Vamos falar agora sobre sobreposição de pavio. Em alguns momentos, você vai ver que você tem no gráfico uns rompimentos que causam desequilíbrio no preço. Então você vai ver alguns rompimentos bem extensos. Vem aqui, aqui. Você pode ver que o preço andou e deixou candles e tudo mais. Então vamos aqui fazer a nossa marcação. Então a gente tem aqui ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, e temos aqui nosso rompimento. Então aqui a gente marca nossa estrutura. A gente está observando aqui que a estrutura foi quebrada aqui. E é sempre que quando quebra uma estrutura, valida para a gente blocos de ordem atrás dessa estrutura, na liquidez. Então a gente vamos olhar o último bloco que deu origem à tendência aqui. Tendência de alta começa aqui, o último bloco é esse aqui. Então a gente tem o nosso candle com um pavio gigante. Aqui dentro dele a gente tem uma retração. E a gente marca. A gente ajusta aqui e pega só o pavio. Então a gente conseguiu aqui uma retração. E ele subiu. E lá em cima temos aqui alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Na tendência de baixa. Vamos também fazer a nossa marcação de quebra de estrutura. A gente pode ver que aqui, quando ele retorna, a gente fica atento aqui para ver onde ele vai parar. Como a gente está trabalhando num tempo de 4 horas aqui, então num tempo gráfico pequeno, a gente teria muitos pontos aqui. Então a gente observa aqui esses dois candles grandes aqui. Você está vendo que tem um pavio do lado esquerdo e o candle do outro lado. Então isso aqui para a gente é a sobreposição de pavio ou sobreposição de candle. A gente marca também isso como um bloco de ordens, e num tempo menor, a gente vai ver que aqui a gente tem uma correção e vai ter blocos de ordens aqui dentro. Então um sobrepôs o outro. A gente marca também. Então vamos seguir aqui a nossa estrutura. Rompeu o bloco de ordem, rompeu a estrutura, validou o bloco para a gente. Rompeu a estrutura aqui, validou o bloco para a gente. Nesse caso aqui, o nosso bloco está dentro desse pavio aqui. Rompeu a estrutura, validou o bloco para a gente. Nesse caso aqui, você vai observar que você tem aqui um bloco de ordens grande. E no meio aqui você tem uma sobreposição de pavio. Um pavio para baixo, outro para cima. Então você também vai marcar essa sobreposição aqui.
como a gente está trabalhando aqui no 4 horas, quando a gente colocar por 2 horas e por 1 hora, você vai observar essa sobreposição. Então, também é um bloco de ordens. Você pode ver aqui, ó, que ele subiu, bateu, bateu, bateu. 1, 2, 3, 4 vezes esse bloco de ordens aqui jogou o preço para baixo. Não foi esse bloco aqui em cima. Então isso é sobreposição de pavio. Aqui a gente tem a sobreposição lá de trás. Vamos dar um zoom aqui e observar. Aqui a gente tem a retração, blocos dentro do pavio. Aqui a gente tem a sobreposição, blocos sobrepostos. Aqui a gente tem a sobreposição, blocos sobrepostos. Então vamos aqui marcar essa sobreposição para a gente observar quando a gente alterar o tempo gráfico. Então vamos passar aqui para o tempo gráfico de 1 hora. A gente começou o movimento aqui na retração de pavio. A sobreposição de pavio aqui no tempo gráfico de 1 hora não mudou muita coisa, continuou os dois candles, os dois pavis dentro dos candles. Vamos mudar aqui para um tempo gráfico de 15 minutos. E agora a gente vai observar aqui os efeitos. Ó. Vamos começar aqui. Aquela retração de pavio lá embaixo, que era um pavio gigante. Temos aqui um bloco de ordens aqui embaixo. Então a gente poderia fazer um refinamento aqui também. Deixar marcado o bloco de ordem em 15 minutos. Aqui a nossa sobreposição. Agora a gente já tem aqui um bloco de ordens que faz bastante sentido. Então você também já deixa marcado ali. Vamos observar mais aqui. Vamos ver aquela sobreposição que a gente marcou aqui nesse rompimento da tendência. Então você pode ver aqui que a gente marcou lá fora, eram 2 pavis pequenos, aqui eles continuam grandes. Então vamos descer aqui para um tempo gráfico de 5 minutos. Ver se a gente consegue observar aqui. Vamos achar aqui a nossa sobreposição. Ali. A gente não vai conseguir descer mais um tempo gráfico. Mas aí você já tem aqui na cabeça que pavio para um lado, pavio para um outro. Nesse tipo de movimento, você marca que você tem blocos de ordens. Então você pode ver que ele voltou em 15 minutos e fez um retorno. Bateu e fez um retorno.
E também chegou perto, fez um retorno. Então você vai sempre observando esse tipo de sobreposição. Nós vamos buscar agora no gráfico desequilíbrio e blocos de ordem. Ou seja, você vai abrir o seu gráfico, vai buscar os blocos de ordem e esses desequilíbrios. O que é o desequilíbrio? Normalmente ele é um gap, é um espaço bem grande. Então vamos começar marcando aqui nosso contexto de ondas. Ponto baixo, ponto alto, 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 ponto baixo. Então vamos lá. Marcamos aqui as nossas ondas, marcamos os pontos altos e baixos. Agora a gente começa a marcar as quebras de estrutura ou os rompimentos. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Esse ponto baixo ele subiu, fez um ponto mais alto. Temos aqui uma quebra. Uma quebra aqui de estrutura. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Aqui está quase tudo na mesma linha. Esse aqui foi mais alto um pouco. Tivemos ali a quebra da estrutura. Ele desistiu de quebrar, desceu, subiu de novo. Aqui quebrou mais um pouco para cima. Então, o que a gente vai buscar agora? Marcamos a nossa quebra de estrutura. Vamos buscar agora blocos de ordens. Quebrou a estrutura, validou blocos de ordens para a gente. Então aqui para trás a gente tem bastante blocos aqui. Temos aqui o nosso primeiro bloco de ordem antes da subida da tendência. A gente marca ele. Aqui para trás a gente tem mais blocos de ordens aqui, ó. Temos aqui esse aqui, um pavio gigantesco. A gente marca também. E aqui a tendência seguiu. Aqui a gente teve
Rompimento da estrutura. Rompeu um pouquinho, validou para a gente bloco de ordens. Validou aqui, validou esse último aqui. Como aqui a gente tem esse pavio, a gente também seleciona ele. Pode ver que ele fez efeito aqui. Então aqui a gente tem outro rompimento aqui de estrutura. Temos aqui o nosso bloco de ordens. Temos o nosso bloco de ordens. E você pode ver aqui que teve um vazio dessa mínima aqui até essa máxima aqui, teve esse buraco. Então a gente marca isso aqui como um desequilíbrio. E a gente puxa toda a extremidade. Então esse desequilíbrio de preço ele vem sempre depois de um bloco de ordem importante. Opa, aqui. Então a gente teve bloco de ordens aqui. O preço correu rápido demais, subiu e deixou um desequilíbrio. Você pode ver que ele foi voltando, bateu no desequilíbrio e fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até ele subir e bater novamente no desequilíbrio. Então você pode ver que é bastante importante. Às vezes ele chega no 50%, na metade do desequilíbrio, ó, e volta. Então é bom observar isso também. Então o desequilíbrio vem sempre depois de um bloco de ordem importante. Então aqui a gente teve nosso rompimento. Temos outra quebra de estrutura aqui. Outra quebra aqui. Então você vê que aqui você teve a quebra de estrutura e o bloco de ordem mais distante. E aí, entre o bloco de ordens e o próximo movimento, você teve um vazio, o desequilíbrio, ou gap. Que a gente teve aqui estrutura. Rompeu a estrutura, validou para a gente blocos. Então aqui a gente tem aqui toda essa concentração de blocos aqui, ó. Pavio. Esse pavio aqui, toda essa concentração aqui é um bloco de ordens válido. Pavio e as retrações. Pode ver aqui que ele bateu, subiu e foi embora. E tivemos outra quebra da estrutura. E nosso bloco de ordens aqui. Aqui a gente tem nosso bloco de ordens. E aqui entre essa mínima aqui e essa máxima, você teve aqui um buraco.
Ó, entre essa mínima e essa máxima a gente tem esse buraco aqui. Esse é o nosso desequilíbrio. Então a gente marca esse desequilíbrio. Ele vem sempre depois de um bloco de ordem importante. Então temos o bloco de ordem marcado. Temos o desequilíbrio marcado. Quando o preço voltar, ele vai testar o desequilíbrio. Depois teste o bloco de ordem se for interessante. Então vamos continuar aqui a nossa busca. Ponto baixo, baixo, ponto alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Então vamos observando aqui. Continua a tendência de alta. Foi quebrando estruturas. Quebrou estruturas, valida para a gente blocos. Quebrou estrutura, valida bloco. Você sempre procura bloco validado. Quebrou estrutura, mudou a estrutura, valida bloco. Aqui a gente tem uma mudança de característica. Ele subiu, desceu. E aqui ele mudou a característica para baixo. Então valida bloco para a gente. Então vamos aqui. Rompeu a estrutura, validou bloco. Aqui eu tenho um pequeno bloco. Deixo marcado. Aqui eu tenho mais blocos aqui. Posso marcar esse aqui também, que é bastante importante. Aqui houve a mudança de característica, rompeu. Então validou para a gente blocos aqui nessa parte. Então a gente tem esses pavis aqui. A gente pode usar ele de bloco. Aqui a gente tem uma pequena, tem um ponto alto, ele rompeu o ponto alto, fez um rompimento, validou blocos aqui para a gente. Então a gente olha o último bloco da tendência, é esse aqui, esse pavio. A gente puxa ele até o outro lado, pode ver que ele fez efeito aqui desse lado. É isso. Então você entendeu. A hora que tiver um vazio muito grande entre a mínima e a máxima de baixo, você pode marcar o desequilíbrio. E o desequilíbrio vem sempre antes de um bloco de ordem importante.
Agora você vai pegar alguns gráficos e vai marcar blocos de ordens e depois você vai passar por um tempo gráfico menor e vai refinar ele. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, aqui a gente tem aqui nosso gráfico. Então a gente vai marcar ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, baixo, 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 alto, baixo. A gente tem aqui a nossa onda marcada, ou a nossa tendência, uma tendência de baixa aqui desse lado. E a gente marca a onda, agora vamos marcar aqui os rompimentos. Vamos marcando onde a estrutura rompeu. Então a gente tem aqui os pontos onde tivemos o nosso rompimento de estrutura, dando prosseguimento à tendência. Depois aqui a gente tem uma mudança de característica. E tivemos a mudança de característica de novo. Então agora que a gente já sabe que toda vez que rompe, valida para a gente blocos de ordem na parte anterior do rompimento. Então a gente pega a nossa ferramenta, rompimento. Então aqui a gente tem blocos de ordem. Primeiro o candle que inverteu a tendência. Então aqui a tendência de baixa é o primeiro candle aqui que tentou inverter a tendência, foi esse candle de alta. Então ele é um bloco de ordens. A gente já marca ele. Nós estamos trabalhando no diário.
Então, marcamos aqui 2 blocos de ordem com base nesse rompimento de estrutura aqui. Depois ela não consegue avançar, ela volta. E depois ela rompe aqui embaixo. Então, rompeu, validou o bloco de ordem para a gente aqui. Temos aqui um pavio e temos o candle anterior. Como a gente tem um pavio também, a gente junta os dois. E aí a gente marca para ver até onde vai. Aqui tem um pequeno rompimento, pequeno bloco aqui também. Aqui aconteceu a mudança de estrutura, rompeu, validou para a gente o bloco aqui atrás. Então aqui o nosso bloco é esse pavio todo aqui. Tudo isso aqui, bloco de ordens. Rompeu aqui a estrutura de volta, validou o bloco aqui para gente. Que aconteceu mudança de característica também, validou o bloco aqui para gente. Nós temos esse. E temos aqui o pavio. Então aqui a gente pode analisar onde a gente marcou o bloco, ele voltou, encostou no bloco e teve alguma reação. Ó, mesmo aqui nos mais distantes, ele tocou lá para frente. Aqui também. Aqui. Esse bloco teve reação até aqui, na parte de baixo. Então a gente aqui tem aqui no gráfico diário alguns blocos de ordens que também na parte de baixo a gente pode colocar como demanda e na parte de cima como oferta. Então agora a gente diminui aqui um tempo gráfico. Vamos colocar no 4 horas. E vamos observar aqui para fazer o nosso refinamento. Então, aqui ó, a gente teve o rompimento da estrutura. Aqui o bloco que a gente marcou no diário.
E a gente começa a refinar aqui. Nesse caso aqui, a gente tem o candle verde. E a gente pode pegar também só o pavio. Deixar marcado aqui no 4 horas. Aqui também a gente pode refinar essa parte aqui de cima com um pavio extenso. Você pode observar que ele eu vou tocar lá também. Então vamos andando aqui. Então esse é o refinamento. Você vai refinando. Se você não quisesse dar entrada no trade gráfico diário, você daria entrada aqui em algum ponto no gráfico de 4 horas. Então aqui a gente tem dois order blocks aqui. Aqui a gente marca o último candle anterior contrário à tendência, né? Foi o candle verde. Então a gente marca ele. Você pode ver que aqui entre um diário e 4 horas tem uma diferença enorme. Então vamos ver se lá na frente ele chegou a tocar. Aqui ele tocou. Ó, o bloco de 4 horas ele segurou aqui. Esses dois candles negativos aqui segurou naquele bloco de 4 horas lá de trás. Então aqui também a gente tem aqui um outro refinamento. Marca aqui o último candle contrário à tendência. Ó, depois de um longo período ele chegou e bateu nele. Bateu, coletou as ordens e fez a reversão. Na parte de baixo aqui. E a gente pode refinar aqui esse último candle. E aí você vai alinhando. Aqui a gente pode ver que o ativo ainda não chegou a fazer mitigação nesses pontos aqui ainda. Então ele ainda vai chegar aqui. Onde ele está. Ele está bem aqui em cima. Então ele pode vir chegar a bater aqui nesses pontos ainda.
A gente tem o diário e tem o bloco de 4 horas que ele respeitou. Então aí a gente tem a nossa mitigação. Mitigação e refinamento. Você começa a fazer também o mesmo processo em tempos menores. Se você marcou no gráfico maior de 1 hora, você faz esse processo no de 15 minutos. Aqui o gráfico diário, e aqui o nosso último candle aqui, contrário à tendência, foi esse. A gente marca aqui também. E é um bloco que ele bateu lá na frente. Então esse é o refinamento. Aqui uma visão mais ampla. Então a gente tem aqui nossos blocos que marcamos. E aí a gente quer dar entrada só nos blocos de 4 horas. Você pode vir aqui, começar a apagar todos os blocos diários e deixar só os blocos que você vai trabalhar. Ou você pode deixar os dois, você vai organizando. O importante é quando o ativo voltar para bater no bloco de ordens, você ter marcado ali, feito o seu refinamento. E aí, com isso, você vai ter uma noção de como fazer a sua entrada, de quanto de risco você vai tomar. Então é isso. Refinamento e bloco de ordens.